anunciar que estou aqui com algumas experiências, estou a testar uma nova plataforma na esperança de que se consiga pelo menos chegar a mais públicos. Não sei se me conseguem ver e ouvir bem, mas seria muito importante ter essa confirmação da vossa parte, porque estava a tentar ver se conseguia difundir para um conjunto maior de plataformas, mas naturalmente que não é fácil de assegurar que isso tudo acaba por ser feito com relativo sucesso. Portanto, eu pedia que me confirmassem que estão de facto, que me conseguem de facto ver e ouvir devidamente. Está perfeito, então isso é bom sinal. Isso é sinal então que a experiência está a correr bem e espero que consigam acompanhar do princípio ao fim e esperemos que, se tudo isto correr bem, que continuem desta forma a poder, pelo menos de futuro, acompanhar os mesmos conteúdos, mas através de uma outra plataforma. Estou muito colorido. O que é que isso significa, basicamente? Deixem-me ver se eu consigo perceber, porque deixem-me ver, eu vou ter de iniciar e peço-vos desculpa por esta entrada inicial, mas eu realmente ando aqui com experiências na esperança de poder melhorar o canal. Portanto, aquilo que eu vos vou pedir é aqui, de facto, alguma licença e até algumas desculpas por este atraso. Andei aqui a tentar configurar as coisas, ando aqui em experiências e, portanto, espero que se consiga ultrapassar este tipo de questões. Deixem-me ver o que é que aparece neste momento. Não, isto com cor-de-rosa, naturalmente que não, desculpem, mas eu não sabia que isto estava assim. O objetivo nem sequer era que isto ficasse com esse cor-de-rosa. Pronto, e lá está. Isto aparece aqui de uma forma muito estranha. Deixem ver se eu consigo pôr isto de outra forma. Uh, Eu acho que agora já estará melhor. Já estará melhor, mas mesmo assim, bom, enfim, isto não está assim tão bom quanto isso e tão bom quanto eu julgaria que poderia vir a estar. Mas pronto, muito bem. Então, o seu avô, o senhor André, diz que o seu avô de 92 anos assiste aos meus diretos. Olha, o meu abraço para o seu avô e o meu muito obrigado por acompanhar naturalmente esta sessão, estes diretos e tudo aquilo que eu aqui faço. Bom, eu vou tentando aqui alterar as coisas, mas para já eu deixaria então assim, na esperança de que agora sim acabem as cores. Peço-vos imensas desculpas por isto. Aliás, há algo também em que eu tenho estado a trabalhar, nomeadamente na questão do podcast. Portanto, houve várias pessoas que me disseram isso ainda este fim de semana. Estive também com um primo meu, porque é um primo meu emprestado, e que ele também me sugeriu exatamente isso, e eu estou agora a trabalhar nesse projeto para conseguir apostar no podcast, porque sei que muita gente, naturalmente, tem preferência pelo formato de podcast. Portanto, assim sendo, eu vou naturalmente fazer essa aposta. Acho que toda a gente tem muito mais a ganhar com isso e, portanto, esperem por novidades nos próximos dias para avançar então para o podcast. Ora bem, aquilo que eu vos queria trazer hoje, eu até acho que posso desde já partilhar convosco a notícia, porque tenho aqui a notícia comigo e acho até que vos vai ser de extrema importância para poderem acompanhar aquilo que aqui está. Deixem. Eu não sei se ele vai dar, portanto, eu duvido que. Ao menos dá para escolher aqui uma janela. Eu estou a experimentar, como eu vos disse, coisas novas e assim sendo. Eu espero que consigam agora ver, uma vez mais, lá vamos nós para isto. Deixem-me ver. Assim funcionava bem.
Pronto, agora acho que funciona bem, muito bem, assim acho que fica bem. Ora bem, como vocês podem ver, esta é uma notícia que foi publicada hoje, veio hoje a notícia no Jornal de Notícias, em Portugal, e a notícia diz-nos que em Penafiel, uma mulher de nacionalidade ucraniana de 30 anos foi agredida na sexta-feira à tarde por uma compatriota que a terá confundido com uma russa para o Kremlin no parque de diversões Magic Land, em Penafiel. O nome da senhora Galina Valerievna, refugiada em Portugal, estava a ler as vossas notícias, refugiada em Portugal e que tinha as vossas notícias nos vossos comentários. Deixem-me ver. Pronto. Refugiada em Portugal e que tinha ido ao parque com uma filha de 6 anos, foi surpreendida pelo ataque repentino de outra mulher, ao que tudo indica, por estar a falar russo ao telemóvel. E depois descreve-se aqui um dos cidadãos que presenciou a agressão, disse ao Jornal de Notícias que a atacante terá pensado que era de nacionalidade russa e agrediu-a ao estalo e puxando-lhe os cabelos, dizendo-lhe: "És do Putin", e preferindo impropérios na língua ucraniana. Ora bem, antes de avançar, porque depois isto tem aqui mais pormenores também muito importantes e muito interessantes, deixem-me que vos diga uma coisa. Lembram-se daquele caso da senhora Natália, da loja Troika de Braga, que relatou e que teve que denunciar naturalmente às autoridades, quando um conjunto de, salvo erro, 7 a 8 ucranianos, ou pelo menos eram 7 homens e uma mulher ucranianos, de nacionalidade ucraniana, também entram pela loja adentro e começam a dizer, a insultá-la de tudo quanto é nome, a dizer: "Tu és do Putin, e estás a fazer propaganda ao Putin", e a ameaçar que lhe batiam, que a matavam e por aí fora. Lembram-se desse caso, portanto. Eu não vi grande relevo a ser dado por parte da comunicação social numa situação destas, pelo contrário. Eu vi, isso sim, uma pessoa, nomeadamente alguém que se diz ser presidente da associação, ou dirigente, ou líder, ou o que é que raio seja, da União da Associação de Ucranianos em Portugal, e na altura veio, em vez de censurar e de repudiar este tipo de comportamentos perante tudo aquilo que se tinha passado ou que estava a ser dado, aquilo que eu vi e dizer e incentivar os cidadãos a não recorrerem à violência, aquilo que se viu foi esse indivíduo a dizer que nós temos de compreender que o momento que se vive na Ucrânia neste momento é um momento muito delicado e como as pessoas estão com os nervos à flor da pele, então estas coisas podem acontecer. Portanto, e quando nós temos o próprio presidente, dirigente, líder, o que for, da Associação de Ucranianos em Portugal a dizer isso, nós não podemos esperar natural e a fazer publicações no Facebook e nas outras redes sociais, e a ter intervenções em canais de televisão em Portugal, a dizer que, por exemplo, que o Partido Comunista deve ser censurado e que deve ser proibida a atividade do Partido Comunista. E eu volto a dizer, eu não estou aqui a incentivar ao voto, seja no Partido Comunista, seja no Chega, seja no PAN, seja em que partido for. Eu não estou a fazer... Agora, temos de reconhecer as coisas como elas são. Quem é o Pablo Sadorra para vir ao nosso país e dizer que o candidato, que o partido político quase centenário, incluindo em Portugal, deve ser censurado e deve ter a sua atividade política proibida? É assim, pode-se gostar ou não do Partido Comunista, mas ainda é o Partido Comunista português, é o de Portugal. Portanto, Pavel Sadorra, se quiser dar palpites, que dê palpites sobre o Partido Comunista da Ucrânia, que já sabemos muito bem qual é o ponto de situação do Partido Comunista e do Partido Socialista na Ucrânia. Tudo o que seja visto como tendo algum tipo de ADN russo ou algum tipo de herança proveniente da antiga União Soviética é imediatamente motivo e justifica a censura. Agora, quem são estas pessoas para vir a Portugal e dizer que nós temos de compreender os atos criminosos que são cometidos por parte de cidadãos ucranianos, porque estamos a viver um momento quente e é natural que as pessoas venham a expressar as suas emoções desta maneira, e que depois o grande problema para este indivíduo
e para um conjunto de outros indivíduos, incluindo para os seus mandatários, para os seus advogados, é nós termos uma tradutora com décadas, eu repito, décadas de experiência, de idoneidade, uma pessoa que é uma das raras tradutoras de origem estrangeira que é reconhecida e está devidamente capacitada e habilitada pelo Ministério da Justiça em Portugal para ser tradutora de tudo o que seja relacionado com a língua russa. E quem é esta gente para vir colocar em causa a seriedade e a idoneidade da tradutora, a democracia no país e a forma de funcionamento e atividade política em Portugal? Que democracia tem a Ucrânia, sobretudo então neste momento, para dar ao mundo? E desde que derrubaram o ex-presidente Viktor Yanukovych em 2014, um presidente eleito democraticamente a duas voltas, e que foi deposto por um golpe de Estado patrocinado e altamente fomentado pela União Europeia e pelos Estados Unidos, quem são estas pessoas para vir para Portugal dizer que estes partidos, que o partido A, B e C não devem ter atividade política, que em Portugal a justiça não funciona, que Portugal não dá mais fundos aos ucranianos, que Portugal não cria vagas especiais e não dá direitos especiais aos ucranianos, que Portugal não faz o suficiente pela Ucrânia. Mas quem são estas pessoas? Repito, quem são estas pessoas? É que nós temos prioridades, temos muitas. Os refugiados também são uma das nossas prioridades. Agora, vir para Portugal incentivar este tipo de discurso e depois, ao mesmo tempo, ser apologista e saudosista e apresentar faixas, bandeiras de homenagem a Stepan Bandera, ao Pravi Sector, também ao Batalhão Azov e um conjunto de outras personalidades e de organizações neonazis na Ucrânia. Quem são estas pessoas para nos vir dizer a nós como é que nós, portugueses, nos devemos comportar? E porque é que o nosso poder político é de tal forma frouxo, e não é só poder político, é também a oposição, que é confrangedor ver que as pessoas apoiam incondicionalmente uma causa desta natureza. Portanto, como é que é possível estar? Uma coisa é as pessoas dizerem que são contra um conflito armado, totalmente legítimo, oporem-se a um conflito armado e uma intervenção totalmente legítima. Agora, dizer-se aqui que nós não estamos a fazer o suficiente e que devemos censurar os russos. Foram as mesmas pessoas que fizeram um trabalho de bastidores, incluindo com meio de comunicação social, como foi o Observador, para garantir a expulsão do professor Vladimir Plyasov, que eu não conheço pessoalmente, não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, portanto, como vê, não há aqui uma motivação pessoal, mas alguém também com décadas ligado ao nosso país e que foi expulso, abriram-lhe as portas e correram com ele da Universidade de Coimbra, uma pessoa com um legado tremendo do ponto de vista científico e até mesmo cultural, tremendo, e depois vem questionar a senhora Olga Guedes, tradutora, vem questionar o professor Vladimir Plyasov, vem colocar em causa todo um conjunto de outros cidadãos russos que aqui estão, e é sem surpresa que depois nós abrimos o Jornal de Notícias e vemos estas notícias. Mas isto surpreende alguém? Quando nós vemos casos de demonstrações de ódio e de intimidação, coação, insulto, ameaças com agressões e até ameaças de morte, quando nós vemos isto e temos aqueles que deveriam ser os primeiros apaziguadores a tentarem acicatarem ainda mais os ânimos, mas isto é uma surpresa para alguém que este tipo de coisas aconteçam. É que para mim, a mim não me surpreende. E eu até vou mais longe. Eu vejo, e agora é curioso, que desde há uma semana que eu vejo isso. Sabem, não sei se lembram, mas logo ao início, a questão da Ilha da Serpente, um dos mitos que surgiu foi que uma fragata, um navio de guerra da Rússia, abordou, quando quis abordar a Ilha da Serpente e o conjunto de marinheiros que estavam na Ilha da Serpente, marinheiros ucranianos, os russos disseram rendam-se ou então nós vamos atacar. Isto é o que o mito foi assim que foi contado o mito logo ao início. E então, na altura, aquilo que foi dito foi bom, mas os ucranianos responderam dizendo vão-se
Pronto, e o resto da palavra já não vou naturalmente dizer, mas vocês sabem muito bem como é que é. E então, isto deu aso a uma expressão, portanto, o mito formou-se, o mito ficou, e então a partir daí deu-se aso a uma expressão que, curiosamente, é uma expressão que depois é associada até a uma imagem que depois foi criada uma espécie de selo com um suposto soldado ucraniano, como se fosse sozinho na Ilha da Serpente e à sua frente com um navio de guerra russo, e em que ele está a fazer um pirete, basicamente, um pirete, é mostrar o dedo do meio, ao navio de guerra russo que estaria a passar junto à Ilha da Serpente. E então, esta mensagem normalmente é acompanhada da expressão Russki Vaieni Karablь Idi Nahui, que basicamente é isso mesmo, ou seja, navio de guerra russo, ou fragata russa, navio de guerra russo, vai-te, pronto, ia mandar a fragata russa para um certo e determinado sítio. Ora bem, eu posso vos dizer que eu, ainda hoje, eram umas 4h30, 5 da tarde, mais ou menos, estava a passar na ponte 25 de Abril, no sentido Lisboa-Almada, e já na semana passada aconteceu mais ou menos à mesma hora que eu vejo uma viatura de matrícula portuguesa, mas depois tem na parte traseira, que é conduzida por dois indivíduos, quando nós olhamos para eles, eles nota-se claramente, muito provavelmente, são ucranianos. Naturalmente, eu não tirei fotografias porque, estando a conduzir, eu tento ser uma pessoa muito responsável e não estar a conduzir na ponte e a puxar do telemóvel e a tentar captar o melhor ângulo e a fotografar ao mesmo tempo que conduzo, portanto, não captei a imagem. É curioso porque eles têm na traseira da viatura exatamente esta expressão Russki Vaieni Kорабль Idi Nahui. E depois têm e exatamente o Nahui, o Hui, que é X, que é o R, o U, o U é o equivalente, é o nosso, escreve-se como sendo o nosso Y, e depois o I, que é o N ao contrário, com o sinal. No lugar do Y, que se lê U, eles têm o asterisco, já para tentar tapar mais ou menos o palavrão. E depois lá tem uma bandeira da Ucrânia. Quer dizer, já é a segunda vez em menos de uma semana que eu vejo por volta desta hora carros destes, este carro a passar na ponte, curiosamente cruzo com ele sempre na ponte e sempre no mesmo sentido e mais ou menos à mesma hora, portanto eu presumo que sejam trabalhadores, classe operária ucraniana que está cá em Portugal, e depois vêm por aqui eles próprios instigar ao ódio, porque isto não é só dizer, quando se está a colocar este dizer, não se está só a colocar este dizer ao navio de guerra russo que, alegadamente, de acordo com o mito, que isto não foi verdade, isto foi um mito que se instalou desde o início, e é preciso, por vezes, estes mitos para encorajar e para estimular a população a perceber que está a valer a pena um sacrifício, que é preciso lutar. E é muito curioso perceber e constatar que isto depois passou a ser utilizada, a expressão passou a ser utilizada exatamente para que os ucranianos se referissem também aos russos em geral. E, claro, isto passa do navio de guerra russo, passa para o poder político russo, coisas como Putin e Dinahu e coisas do género, que também já se viu, e vêem-se algumas inscrições, nós podemos ver em alguns cartazes, e depois propagou-se de tal forma que já vai alastrado para os cidadãos russos. Ou seja, tudo o que é russo, Idi Nahui, e esta expressão, sobretudo referente ao navio de guerra russo, é especificamente uma expressão que se criou uma espécie de mote para que as pessoas possam praguejar contra os russos. Portanto, quando estas pessoas colocam isto numa viatura, num carro, estão a dar uma mensagem, estão a dar um sinal aos russos, estão a querer insultar os russos. É como aqui o Sr. Manuel Sousa escreve, e com toda a razão que eu corroboro, é mais um exemplo de russofobia. E a russofobia anda a passear-se por Portugal. Eu já vi esta viatura, como eu disse, em menos de uma semana já vi esta viatura 2 vezes. Não sei quantas mais vezes é que esta viatura circula por aí a passar esta mensagem completamente relativamente à russofobia, e depois também já estou aqui com o Sr. Arnaldo Rodrigues. Eu só não percebo como é que estão cá em idade de mobilização. Portanto, porquê é que não vão então para a Ucrânia combater? Se querem de facto dizer aos russos
e Dinahui, então, que vão para a Ucrânia e que vão, então, aceitem a mobilização e que depois aceitem, então, incorporar as forças que vão para a linha da frente. Acho que é a forma mais corajosa que têm de dar um exemplo ao país em vez de esperarem que depois aqueles que são de classe baixa que possam continuar por aí. Mas o problema, depois não é só este, aliás, a propósito da mobilização, vejam como é que a situação está tão crítica na Ucrânia, que eu ainda na passada sexta-feira vi uma notícia muito curiosa, que era, houve um indivíduo que foi, já não me lembro qual era a cidade, mas houve um cidadão ucraniano que foi, recebeu a notificação para ser mobilizado e para incorporar as forças ucranianas na linha de contacto com a Rússia. E ele decidiu contestar. Porquê é que ele decidiu contestar? A notícia não diz, mas qual é que é a lógica que eu faço? Como até o momento aqueles que têm sido poupados, têm sido aqueles que têm graus de deficiência, estão a fazer tratamentos e estão incapacitados, ou estão a fazer qualquer outra coisa especificamente coberta por lei, como se bem se lembram há alguns tempos, eu até vos disse que numa série de cidades, os ucranianos, as autoridades ucranianas dessas cidades começaram a dizer que a partir daquele momento só era possível alguém ser alvo de uma intervenção cirúrgica ou até ser internado se primeiro fosse lá a junta militar para poder perceber se verdadeiramente era uma causa de internamento ou não, porque estavam imensos ucranianos a utilizar a questão do internamento de propósito, como razão para adiarem e evitarem a incorporação. Se eu censuro, não censuro, porque então, com base em tudo aquilo que eu vou vendo e que me chega de lá, não posso mesmo censurar, porque são um claro sinal de que eles são empurrados para a linha da frente, são vigiados pelos elementos ultranacionalistas e mais radicais, ou seja, eu não censuro quem se recusa a combater, ou até por simplesmente não acreditar nesta causa e nesta campanha. Mas também, quem sou eu que estou aqui a milhares de quilómetros de distância da Ucrânia? E depois aquilo que eu vejo é que nessa notícia, portanto, o indivíduo provavelmente tinha uma causa para adiar sucessivamente a incorporação, foi chamado para incorporar as Forças Armadas da Ucrânia e, quando chega lá, ele decide contestar. E como é que ele decide contestar? Tem de chamar um advogado para o representar, porque o advogado que supostamente o iria representar tem de elaborar um recurso, uma reclamação, não conheço naturalmente o processo administrativo na ucraniano, como devem calcular, mas seria necessário o advogado para ajudar a tratar das formalidades que lhe permitiriam impugnar todo este tipo de diligência para fins militares. O advogado, quando chega ao cartório, qual não é a surpresa dele quando teve de se identificar e teve de se apresentar e constata-se que, calma, o advogado também deve ser incorporado, também está em condições de ser incorporado. E então, resumindo, foram os dois mobilizados, incorporados para combaterem na linha da frente. Portanto, vejam como é que está a situação de desespero, que agora chama-se o advogado e até já o advogado já está condenado também e é obrigado naturalmente a fazer uma coisa dessas. Portanto, como veem, a situação de facto está aflitiva. E porquê é que tudo isto é importante? Tudo isto é importante porque nós temos vários agentes, e está aqui várias, a senhora do Red Eyes, por exemplo, está aqui a destacar, para ver a russofobia basta ver, eu nem sequer vou dizer o nome porque não vale a pena, mas basta ver um conjunto de pessoas também que por aqui fora vão alimentando o ódio contra os russos e depois nós vamos ver no ranking e vemos qual é o segundo país onde mais pessoas odeiam russos. Em Portugal. Então nós somos aquele país dos bons costumes, aquele país que é tão acolhedor e que não entra em conflitos com ninguém e de repente somos o segundo povo que mais odeia russos. Mas como é que isto se explica? É fácil, basta perceber estas campanhas todas. Os ucranianos tratam da comunidade todas das ex-repúblicas da antiga União Soviética. E depois temos aqui os portugueses como batedores também, a servirem de batedores para ajudarem a regimentar os portugueses a odiarem russos. É muito simples. Portanto, isto a mim não me surpreende rigorosamente nada. Mas a notícia depois continua, porque diz: a vítima, oriunda da região de Kharkiv, ora bem, e que não fala português, mas vamos lá ver, onde é que fica Kharkiv? Vão ver que é de facto uma região de fronteira com a Rússia.
Lembram-se que havia um conjunto de cidadãos alucinados, malucos, putinistas, pró-russos, pró-Kremlin, pró-isto, pró-aquilo, que andaram a insistir, incluindo alguns nas suas teses de doutoramento, para alertar para a forma como os ucranianos eram proibidos de falar a língua russa sob pena de serem atacados, de serem agredidos, de perderem os direitos, e como isso foi uma das razões para que na Crimeia tivesse de haver uma intervenção urgente, porque havia até várias ameaças e ataques organizados e até preparados para poderem atacar, agredir e dizimar a população pró-russa da Crimeia. Lembram-se quando havia um conjunto de sondagens, até mesmo antes do Euromaidan, que que denunciavam a forma como a esmagadora maioria da população crimeana e também do Donbass se vê como pró-russa e não como ucraniana. Lembram-se ainda das vezes em que sempre foi dito que eu até aqui li os relatórios do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas que reconhecem que as políticas de censura à língua, censura a canais de televisão e de comunicação social em língua russa constitui uma violação aos direitos humanos na Ucrânia. Ou seja, essas provas estão todas documentadas aqui, como vocês podem ver. E estão no meu canal, eu não apaguei nenhum. E continuo aqui com várias delas aqui. Agora, o que é certo é que esta senhora, de facto, vem de Kharkiv, uma região do nordeste, uma cidade, pelo menos a região, não sei se é da cidade, mas pelo menos uma região bastante grande, mas do nordeste da Ucrânia, e afinal, surpresa das surpresas, parece que a senhora fala russo. E foi por falar russo que a senhora foi agredida. Portanto, como veem, eu acho que este é dos exemplos mais cabais de que tudo aquilo para o qual eu e um conjunto de outras pessoas andamos a alertar há imenso tempo, incluindo há anos, para o grave problema de ataque e de perseguição às minorias pró-russas, incluindo a quem fala russo, em como é verdade. Porque se em Portugal nós temos uma ucraniana que até agride outra ucraniana, mas que se expressa em russo só por esta se expressar em russo, então mas será que alguém tem noção daquilo que se passa na Ucrânia, mesmo na Ucrânia, e conduzido pelos ultranacionalistas, pelo Batalhão Azov, pelo Pravi Sector, que incluiu, inclusivamente, e que inclui membros da Rada Ucraniana, do Parlamento Ucraniano, que nós ainda hoje aqui continuamos a tratar como se fossem verdadeiros heróis nacionais? Lembram-se de todos esses alertas que aqui foram feitos, não só aqui, mas por um conjunto de outras pessoas, para a perseguição e em como isto constitui desde logo um genocídio cultural, mas como também é uma forma de genocídio cometido contra a população russófona que está presente na Ucrânia, mas que decide expressar-se em russo. Sabem que em Odessa, por exemplo, toda a gente está preocupada agora com a catedral, agora acusam a Rússia de destruir a catedral, mas aquilo que as pessoas já não se lembram é que, antes de pensarem na destruição da catedral, primeiro acho que se calhar temos de pensar em quem é que, para já decidir, perceber se foi mesmo a Rússia que destruiu a catedral, mas eu vou deixar isso para outro direto. E depois, em vez das pessoas se preocuparem com monumentos, também são muito importantes, mas são monumentos, lembrem-se que foi em Odessa que aconteceu o célebre massacre de 2 de maio de 2014, no prédio, na altura nas instalações, aquele que era o dos sindicatos, o prédio dos sindicatos, onde foi incendiado por ultranacionalistas, na altura, e que morreram 52 ou 54 pessoas, já não, se não estou em erro, e só 2 dessas é que eram do lado extremista, todas as outras eram do lado anti-Euromaidan. E depois estavam outros cá em baixo a gritar e a dizer ardam russos, podem, queimem, peguem fogo. Ou seja, quando nós vemos este nível de perversão, não é de espantar. As pessoas não têm noção daquilo que se passa em territórios como Odessa. E eu já recebi aqui relatos de pessoas que estão em Odessa e que me asseguraram que, naturalmente, que a esmagadora maioria da população fala russo,
A esmagadora maioria da população não fala ucraniano, mesmo pessoas que não se identificam com a Rússia, identificam-se até mais com a Ucrânia, as pessoas que só falaram Rússia a vida toda, e que agora são obrigados a falar e a expressar-se em ucraniano sob pena de serem agredidos, de serem presos, de serem até alvo de autuações. Portanto, de coimas. Isto acontece na Ucrânia. Na Ucrânia, que nós continuamos aqui a glorificar e a tentar compreender como se fosse apenas um conjunto de cidadãos pobres e miseráveis que não têm, não podem, não têm o que fazer e, de facto, estão a tentar resistir contra o opressor russo, mas, na verdade, o opressor russo continua a ganhar. Bom, a Rússia não está aqui a oprimir ninguém. A Rússia não é opressora. Diga-se o que se disser, a Rússia não é opressora. Se há aqui alguém que é opressor, começou nos Estados Unidos e na União Europeia pela forma como patrocinaram um golpe de Estado contra um presidente democraticamente eleito. Quiseram pôr cada um o seu cavalo no qual apostou. Uns quiseram apostar no Arseniy Yatsenyuk, nomeadamente dos Estados Unidos, os outros quiseram apostar no Vitaly Klitschko, o famoso pugilista. Angela Merkel era muito próxima, e o seu partido, CDU, eram muito próximos de Vitaly Klitschko e fizeram de tudo para que fosse Klitschko. Até que depois aparece a senhora Victoria Nuland a dizer aquela célebre frase: olhem, disse Idi Nahui para a União Europeia. Portanto, Европейский Союз, Idi Nahui. Pronto, ou seja, fuck the European Union. Foi assim que disse a senhora Victoria Nuland. E, portanto, como veem, é esta a democracia em que todos nós estamos a apostar. É este o tipo de nós. Eu tenho que falar no nós, tenho que falar no coletivo, porque ainda sou português, eu vou continuar português e, portanto, é com base nisso tudo que nós temos, neste momento, fizemos uma aposta, enquanto país e enquanto parte da União Europeia, de apostar nesta fantástica democracia que se chama Ucrânia. E ao ponto de não conseguirmos dizer o que quer que seja para poder contestar. Mas vejam que esta senhora é de Kharkiv. Podia ser de Odessa. Podia ser de Kiev, aliás. Eu ainda me lembro, quando eu relatei uma vez, porque tinha aquele indivíduo com quem eu comentava muito ao início, eu nunca tive qualquer tipo de problema. Eu debato com qualquer pessoa, não tenho qualquer tipo de problema. E não é porque eu acho que sei tudo sobre tudo, é porque eu sei que aquilo que eu disser, eu estou seguro daquilo que estou a dizer. Mas posso, ao mesmo tempo, estou mais do que disponível para aprender com quem está comigo e aceito plenamente. Mas, quando eu tenho um indivíduo que diz que viveu 38 anos na Rússia, que conhece a Ucrânia de gingeira e que diz que na Ucrânia se fala russo e que, nada acontece porque os ucranianos falam russo, incluindo em Kiev, peço imensa desculpa, mas eu tive de corrigir, porque eu próprio disse que foi logo uma das minhas primeiras experiências quando eu estive em Kiev, foi exatamente essa, que era agradecer com spasiba ou dizer o bom dia, ou olá, qualquer coisa, expressões. A pessoa tenta ser naturalmente que a pessoa, eu faço um esforço para, quando vou a algum sítio que é estrangeiro, para pelo menos ter ali 3, 4, 5 palavras de ordem, porque acho que é uma questão de cortesia, e eu próprio em português também me sinto bem quando às vezes os estrangeiros respondem com um obrigado, um bom dia, em português, e tento replicar na mesma medida. Eu também tinha esse mito que os ucranianos, tinha esse mito aqui inculcado, que os ucranianos falavam russo sem qualquer tipo de problema. Até uma das minhas primeiras experiências em Kiev ter sido essa. Ter sido dizer o obrigado e as pessoas dizem logo, não é spasiba. E depois lá disseram, já não me lembro como é que é em ucraniano, mas eu não fiz questão de decorar como é que é no ucraniano, mas quer dizer, o russo era uma língua oficial naquela altura. E depois, mais tarde, voltei a ter com um conjunto de outras expressões russas que utilizei também no dia-a-dia, em vários contextos, em que as pessoas me olham de lado, quase como quem diz, quase como se eu estivesse a ofender as pessoas. Portanto, eu tive este exemplo prático, eu partilhei isto na altura na SIC Notícias, e depois eu tenho um indivíduo que me vem desmentir a dizer que não é assim, calma, não venha dizer que não é assim, porque fui eu que vivi, eu não ouvi dizer, eu vivi, e com mais do que um exemplo, não foi um caso isolado que eu decidi generalizar, não foi isso que aconteceu, até que às tantas a pessoa fica assim a pensar, bem, ok, eu se calhar vou arranjar problemas se utilizar expressões russas, mais vale expressar-me totalmente em... É o diacuio, é isso mesmo, Sr. Paulo, é diacuio, é isso mesmo. Mas eu não fiz questão de decorar o diacuio. O diacuio é o obrigado em ucraniano.
Uma das primeiras coisas só, спасибо, дякую. E logo ali com um olhar do género, diz isso outra vez e vais apanhar. Foi quase assim. E depois sucedeu-se com um conjunto de muitas outras situações e muitos outros contextos, até que eu às tantas, calma, eu vou mesmo correr o risco de apanhar aqui de alguém, eu vou falar inglês. Sim, é verdade, senhor Vinícius Júnior, na Moldávia falam romeno. Portanto, é isso mesmo, senhor Yulia Meg, é o Diakuyu. Eu nunca fiz muita questão de decorar, porque o russo é parte do ucraniano. Então, portanto, como eu digo, eu não admito que alguém me venha dizer de uma realidade que eu conheço e que eu não só conheço e que não conheço de estar a ler os livros. Eu conheço de ter estado no local e de, ao ter estado no local, de ter experienciado A, B, C e D. É disto. Portanto, não é de ouvir dizer, não é porque alguém me contou de alguém que lhe tinha contado. Mas pronto, isto só para vos dizer que isto não me surpreende. Porque eu vivenciei isto. Eu vivenciei isto. E até estava de uma forma perfeitamente tranquilo. Eliuca diz aqui que uma vez, de 100 em 100 anos, cada vez que tem 100 anos, metem-se com a Rússia para levar uma carga de porrada. Depois, mais 100 anos, recuperam. O problema é esse. O problema é que acho que ninguém aprende com a história. Senhor Eliuca, acho que ninguém aprende com a história. Acho que as pessoas continuam a achar, desta vez é diferente, nós desta vez somos ainda melhores, é desta vez que vamos derrotar a Rússia. Ninguém aprendeu, e sobretudo com o Napoleão, ninguém aprendeu com o Hitler. Portanto, e a história vai se repetindo, e provavelmente ninguém vai aprender outra vez com Ursula von der Leyen e com Joe Biden e com Victoria Nuland e companhia, portanto. Mas isso, infelizmente, aqueles que são contra vão ter naturalmente de sofrer de apanhar. Depois aparece também aqui a senhora Tita Alvarez, que diz aqui, como em ataques anteriores, foram observados problemas com o funcionamento dos sistemas de defesa antiaérea ucranianos, resultando em mísseis antiaéreos atingindo infraestruturas civis. Pois, é assim que muitas vezes aparecem alguns estragos, mas ninguém está interessado em conseguir perceber o que é que realmente está por trás disso. E então, é assim, eu vou continuar a ler a notícia. Diz aqui que... pois, senhora Vanessa, vá dizer spasiba a ucranianos, sobretudo a ucranianos da zona ocidental, de Lviv, de Ivano-Frankivsk. Eu ainda me lembro, o Benfica teve o jogador, o ucraniano Roman Yaremchuk, e eu uma vez, cruzando-me com ele, saudei-o também. Parece que não aprendi a minha lição da Ucrânia, de quando estive na Ucrânia, e lá fui eu no alto da minha ingenuidade, cumprimentá-lo, ele todo contente, a sorrir, depois spasiba, e ele cerra logo o rosto, e aliás basta ver o perfil dele de Instagram e quando a pessoa vai ver ele é de Lviv. Ok, está tudo explicado, nem precisa de me dizer mais nada, que é onde está concentrada a ala mais ultranacionalista de todos os ucranianos, e é ali que de facto estão concentrados aqueles que são maioritariamente neonazis, portanto, e depois sei que nós temos várias Ucrânias, e temos duas Ucrânias, uma claramente pró-neonazi, e depois temos outra que se revê muito mais na Rússia do que em qualquer lado. Mas, vamos continuar com a notícia. A vítima, oriunda da região de Kharkiv, e que não fala português, ainda tentou defender-se dizendo que era uma patriota ucraniana e apoiava o país na guerra contra a Rússia. Mas nem assim conseguiu abrandar a fúria da agressora, acabando por cair ao chão. Ficou com hematomas nos braços e pisaduras no corpo e com dores. E depois, a situação provocou ainda grande pânico na filha da agredida, filha que, diga-se, tem 6 anos de idade, portanto, à frente de uma criança. Só ajuda, e é um excelente exemplo que se dá às crianças, que é ensinar a criança que, para já, e eu conheço mais do que um caso destes, infelizmente, que são as crianças russas que são completamente cercadas e algumas crianças que são russas na origem, mas que nasceram em Portugal, e que depois quando vão à escola deparam-se com toda esta hostilidade para com tudo o que é russo. E aquilo que as crianças depois sentem às tantas, e eu conheço mais do que um caso destes, é que as crianças têm vergonha de ser russas. Por mais que saibam que não têm culpa de nada e que até possam dar razão ou não à Rússia, dentro daquilo que as crianças conseguem perceber, mas ainda que não se posicionem a favor da Ucrânia,
as crianças sentem vergonha porque são alvo de perseguição e são alvo de chacota. E nós estamos a falar em Portugal, não estou a falar na Ucrânia, estou a falar em Portugal. Eu conheço casos desses e as crianças sentem essa vergonha, as pessoas sentem esse embaraço, as crianças sentem esse embaraço e os pais não podem fazer muito mais a não ser tentar passar a mensagem de que é preciso continuar a manter o orgulho em serem russos, em terem uma herança russa, porque a Rússia de facto não é agressora, mas aqui não compreendem e sabem muito bem que quando são crianças, quando falamos de crianças, as crianças podem ser cruéis umas para as outras. E aqui neste caso concreto, nós ensinamos desde logo esta menina que, custe o que custar, esta menina nunca quererá dizer a quem quer que seja que é russa. Então, se isto não é um crime de ódio, se isto não é um incentivo e uma instigação ao genocídio, o que é isto? Que exemplo é este que foi dado por esta ucraniana que agrediu a senhora Galina Valerievna? O que é isto? Portanto, e depois diz mesmo que, a dada altura, chegou ao local o marido da agressora que, a chorar, terá pedido desculpa à jovem mãe, alegando que tudo se devia ao stress causado pelos horrores da guerra da Ucrânia. Pronto, está tudo bem. Ela está muito estressada porque lá na Ucrânia a família dela está envolvida naquele contexto, portanto, logo está mais do que explicado que está mais do que fundamentada uma causa aqui de exclusão de ilicitude ou de culpa. Portanto, a senhora agressora agrediu, mas ela está muito estressada com aquilo que está a passar no país, pode voltar para casa e vamos esquecer que isto tudo aconteceu, o marido pediu desculpa, é como se nada tivesse acontecido. Portanto, o objetivo é este. Isto é, outra vez a repetir a doutrina Sadorra e a doutrina dos advogados, dos outros 8 de Braga, que quiseram entrar pela loja, que entraram na loja da senhora Natália. Portanto, quer dizer, isto é outra vez tentar desculpar o crime e na esperança de que nada venha a acontecer. E depois, o que é mais curioso ainda é que se algum tribunal, que eu diria com 99% de certeza, deixo sempre um de reserva, porque isto, as coisas, às vezes, a justiça surpreende. Mas eu diria, se algum tribunal em Portugal quiser contrariar as regras do bom senso e entender que, num caso destes, está mais do que desculpada a agressão a qualquer cidadão ucraniano ou russo, porque as pessoas estão muito estressadas com aquilo que se passa no país, apesar de estarem a milhares de quilómetros de distância, meus amigos, abrem a caixa de Pandora para que outros cidadãos venham a ser agredidos e perseguidos, e não é só russos. Pelos vistos já vimos que até ucranianos que falam russo ainda deve ser pior, isto deve ser quase como estarmos num país muçulmano, eu ter nascido muçulmano, ter crescido convertido ao Islão e de repente ter rejeitado, negado o Islão para abraçar um outro tipo de religião. Portanto, as pessoas quase que são apóstatas. Portanto, isto é um crime de apostasia. Aqueles ucranianos que falam russo, isto é apostasia, isto é negação da existência de Deus quase. Logo devem ser queimados, devem ser apedrejados. O dia em que um tribunal português ou europeu abrir caminho para que haja perdão a quem comete este tipo de crimes e não aplicar uma justiça exemplar, eu asseguro-vos que está aberta a caixa de Pandora para que possam vir a ser cometidas atrocidades não só contra russos, como contra ucranianos e como também contra portugueses. Portanto, vamos ver se percebemos a gravidade daquilo que está aqui em causa, porque é extremamente grave aquilo que se está aqui a passar e o que é igualmente grave é nós vermos a forma como se quer desculpar, através de pessoas que têm visibilidade na comunicação social, que exercem funções de interesse público, como é a advocacia, e que inclusivamente permitem e concedem espaço e tempo de antena e páginas de jornais para que tentem justificar o não só injustificável, como o abominável, que é agredir alguém pelo facto de ser russa, falar russo, ou usar na lapela, ou ter em casa uma matriosca. O que quer que seja. E acusá-lo de tu és do Putin. Tu és do Putin. E se for do Putin? O que é que a senhora tem a ver com isso? Deixem a mulher em paz. E se for do Putin? Deixem-na ser. Tem direito à sua liberdade de consciência. Se esta agressora que agrediu esta senhora, se essa agressora acha que esta vítima não deveria ser do Putin, minha senhora, tem bom remédio.
Aqui em Portugal, pode entre aspas, mas pelo menos ainda não é crime nem há motivo para agressão o facto de se apoiar ou ser contra Putin. Mas, se a senhora não concorda e acha que esta senhora deveria estar a pagar pelo facto de, alegadamente, ser pró-Putin, então a senhora volte para a sua terra, vá para a Ucrânia, e junte-se aos seus, onde poderá agredir à bufetada quem quiser que seja, que fale russo, quem quiser que fale, que seja pró-Putin, quem quiser que seja o que for, com que a senhora não se reveja. E depois as autoridades do seu país que tratem do seu caso se quiserem tratar, ou então que lhe levantem e erijam uma estátua se entenderem que a senhora é, na verdade, uma autêntica heroína que está a fazer justiça pelas próprias mãos para acabar com o putinismo e com a russofonia na Ucrânia. Portanto, vamos ver qual é que é depois a reação do seu governo. Uma coisa é certa, eu vejo esta notícia e eu fui às 2 páginas da Associação de Ucranianos em Portugal, eles que costumam ser tão expeditos a comentar todo o tipo de notícias quando é para insultar a Rússia, acusar a Rússia de crimes de genocídio, crimes de guerra, para pedir apoio à União Europeia, para pedir apoio a Portugal. A Associação dos Ucranianos em Portugal, nisso, funciona de uma forma exemplar. Porque ainda a notícia está a sair, já nós estamos a ver um comunicado, conteúdos que são partilhados também pelo líder dessa Associação de Ucranianos em Portugal, ora pelo que quer que seja. Mas eu agora fui ver, e a única coisa que eu encontro é, na página antiga da Associação de Ucranianos em Portugal, eu não encontro rigorosamente nenhuma referência a esta notícia, que se hoje de manhã, não sei se foi falado ou não nas televisões portuguesas, mas pelo menos vem no Jornal de Notícias. E depois eu vou à página nova, e na página nova dos ucranianos de Portugal, que é ucraniaportugal.pt, portanto até já tem direito a um domínio .pt, que são domínios que normalmente são pagos, e quando eu venho aqui ver, abre logo com um testemunho de Pavlo Sadorra. E depois aparece, contribua aqui, 1 euro, 5 euros, 10 euros, 25, 50, 100 euros, testemunhos e apelos para dar dinheiro, NIB, NIF, ou seja, a pessoa chega aqui e é logo assaltada totalmente com uma página que vem-nos pedir dinheiro para comprar qualquer coisa, para mandar para Lviv, para mandar não sei o quê, para que zona, é curioso, depois vá para certas zonas muito mais ao ocidente da Ucrânia. E, portanto, isto é o que diz a página nova. Depois eu vou à página pessoal, também, do líder dos ucranianos em Portugal, e é mais do mesmo. Ou seja, há 3 ou 4 dias que não publica nada e nem sei se algum dia vai ou não publicar. Mas nada de tocar no assunto, não interessa. Provavelmente até deve estar não sei se ele não deverá estar a pensar é para ela aprender a não falar russo, porque aqui tem de se falar ucraniano. Digo eu, não sei se ele não estará a pensar até isso. E depois eu vejo até outra senhora que gosta de arregimentar também, de organizar manifestações em Portugal, do lado ucraniano, que é a senhora Olga Filipova, que trabalhou e teve ligações àquela empresa, que foi criada aquela startup, que foi a Fidzai, que foi criada no ninho da Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra é essa que já sabem muito bem o que é que fez ao professor Vladimir Pliasov, e o que é que faz a outros também que são conotados com questões pró-Rússia, sempre associadas a pró-Rússia, pessoas que são sempre associadas a pró-Rússia, pró-Putin, e que já tiveram da Universidade de Coimbra várias rejeições, apesar de abrirem concursos para a área dessa pessoa, e em que essa pessoa é que tem os requisitos que são pedidos, sabem? Portanto, estas coisas acontecem. Portanto, ela tem essa ligação à Universidade de Coimbra, e curiosamente, essa Fidzai também tem ligação ao BES. Ao BES quando ainda era Banco Espírito Santo, não é? Agora que é novo banco. Portanto, não sei, mas acho que talvez fosse interessante, não sei se há interesse neste momento, em investigar o que quer que seja relativamente tudo o que envolva este tipo de universo, porque neste momento são pessoas que gozam de imunidade plena, são os ucranianos. Agora, o que é que eu gostava também de dizer? Eu gostava de dizer que é um erro para nós generalizarmos, se nós entrarmos em generalização. Mas, lá está. Olga Filipova, o que é que ela fala sobre este incidente do JN? Não sei. Pergunto-lhe, será que também está a pensar
olha, devia ter apanhado mais, que é para aprender a não falar uma palavra de russo que seja. Será que ela está a pensar isto? Não sei, mas eu fui ver o Twitter, fui ver o Facebook, silêncio total. Portanto, é um assunto que não interessa. Em vez de se vir a público, estas pessoas que gostam de organizar este tipo de coisas, em vez de virem a público e dizer, comunidade ucraniana, isto não é forma de resolver os problemas, nós estamos num país livre, onde quem quiser fala a língua que quiser, em vez de fazerem isto, não, ficam em silêncio. Só falam quando é para aparecer aqui para pedir dinheiro, para pedir ajudas, donativos, contribuições. E depois, no meio disto, eu gostava de vos alertar a todos. Eu gostava de vos alertar a todos para o facto de. Para o facto de nós corrermos o risco de, depois, nós também, quando vemos estas notícias, fazermos também nós aquilo que eles estão a fazer. Ou seja, que é aceitar e reconhecer que são todos os cidadãos ucranianos que são violentos, que são maus, que são agressores, que são perigosos. Isto não é verdade. Eu gostava de sublinhar isto mais uma vez. Isto não é verdade. Nós temos ucranianos em Portugal há muitos, muitos, muitos anos. E nós tivemos problemas envolvendo ucranianos na mesma medida, ou se calhar até menor, numa proporção até menor do que aquela em que estiveram envolvidos cidadãos de outras nacionalidades e que estão cá em Portugal. Portanto, eu acho que seria de uma tremenda injustiça nós olharmos para estas notícias e generalizarmos o sentimento de revolta para com um comportamento que não é um comportamento isolado, não é. Mas acontece noutras situações, várias delas até não acontecem não têm como consequência agressões, não têm. Mas é muito importante sublinhar que não é isto, estes comportamentos não fazem a generalidade da população ucraniana em Portugal. Pelo contrário, acho que todos nós conheceremos de certeza absoluta um, dois, três ucranianos que sejam homens ou mulheres, que são pessoas absolutamente normais, nunca os teremos visto a ter sequer palavras contra russos, cidadãos russos, podem ter contra a situação, podem ter revolta contra a situação que está a viver o país, mas não contra russos ou contra portugueses ou quem quer que seja, e depois lá está. Como acontece em todos os países, tal como acontece com os portugueses que vivem em França, na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos. Ainda no outro dia eu estava a ver, por exemplo, os portugueses estavam muito bem afamados, se não me engano, ou era no Massachusetts, ou era Connecticut, era assim uma coisa, e houve um grupo de irmãos de uma família portuguesa há mais de 150 anos que cometeram esses irmãos portugueses. Na altura os portugueses estavam muito bem vistos, eram vistos pelos americanos como sendo eles próprios também americanos, a comunidade portuguesa ali, e a partir do momento em que eles cometeram um crime que foi violação e homicídio, qualquer coisa assim do género, há para aí uns 150 anos, foi mais coisa, menos coisa, até hoje, até hoje, ninguém quer portugueses. E a forma como começaram a olhar com desdém e com ódio para os portugueses levou a que, aos poucos, os poucos que ainda lá estavam e que eram corretos e que eram honestos e que eram idóneos, que tivessem de se ir embora e até hoje não voltaram mais portugueses para aquela região, porque houve portugueses que deixaram muito mal vistos os portugueses nessa região. Portanto, vamos ter cuidado com as generalizações, porque esta situação não faz a generalidade da população ucraniana que vive em Portugal. E depois, naturalmente, que eu concordo aqui com o que o Sr. Zé Boné diz, desculpe, mas a culpa não é dos ucranianos, e sim de quem acarinha ou branqueia com comentários absurdos e deturpados na comunicação social. Subscrevo a sua opinião em toda a linha. Senhor Emílio, fizeram um filme sobre isso, não sabia. Eu vi isto numa notícia, numa reportagem, aqui há algum tempo, e nunca mais me esqueci, porque de facto mostra como é bom também às vezes percebermos como nós portugueses depois ficamos também queimados lá fora, mesmo apesar o justo paga pelo pecador, portanto é um pouco por aí, e é isso que acaba por acontecer. Mas esta era a notícia que eu tinha para vos trazer. Volto a insistir, não vamos generalizar os acontecimentos
com aquilo que acontece. Senhora Sandra, sim, destemido, sem qualquer problema, sem qualquer problema. Portanto, vou estar sempre aqui a denunciar este tipo de situações e digo mais. Se alguém tiver esse tipo de problema, como eu já vos referi também, eu estou agora a regressar e regressarei muito brevemente, só estou à espera da confirmação dos documentos finais por parte da Ordem dos Advogados, portanto, para retomar a advocacia, naturalmente, e qualquer cidadão, seja russo, seja ucraniano, aquilo que está em causa não é a nacionalidade, aquilo que está em causa é o grau de justiça ou de injustiça, porque não está aqui em causa defender a nacionalidade russa a todo o custo. Se houver aqui algum russo que venha para Portugal e cometa um crime, eu serei o primeiro a dar um murro na mesa e a dizer que ele tem de ir preso. Portanto, da mesma forma como se for um ucraniano ou se for um português, para mim, todos são tratados da mesma forma. Mas se há aqui alguém que quer vir para Portugal e que quer impor regras ditatoriais e comportamentos completamente contra aquilo que o nosso país defende e que sempre defende, pelo menos no papel, então peço imensa desculpa, mas então voltem para a vossa terra. Mas vocês não vêm para aqui tentar instigar à ditadura, a comportamentos violentos e a disseminar a violência. Isso não pode ser. Portanto, o senhor Papagaio vai falar, se eu posso falar da moeda digital do Banco Central. Estava a pensar fazer um direto sobre isso. É muito, e eu vou já falar aqui em termos gerais, porque amanhã eu pretendo fazer um vídeo sobre o Henry Kissinger, mas eu estava-vos a dizer que, retornando eu à advocacia, se naturalmente pessoas destas nacionalidades, eu estou aqui para ajudar pessoas que precisam, não é criminosos que tentam escapar à justiça ou que tentam utilizar a justiça em seu favor. Portanto, no que precisarem, naturalmente ficam a saber que tem aqui alguém que está sempre no vosso apoio e no vosso auxílio. E então, portanto, falavam então da moeda central. É assim, foi anunciado, aliás, foi aprovado pela Duma, finalmente, no final da passada semana, a entrada em vigor para breve de uma moeda digital, que é o rublo digital. O que é que prefere, o que é que quer o Banco Central da Rússia? Quer basicamente controlar todo o processo. Muito obrigado, senhora Braga, muito obrigado pela sua posição. Eles querem controlar, em vez de terem várias criptomoedas, várias moedas digitais e criptomoedas a correrem em simultâneo, sem que consigam acompanhar a tendência, o Banco Central da Rússia pretende aproveitar esta onda, que não é de todo impossível, mas que há uma vontade e que há uma necessidade criada no público. Eu vou falar do Henry Kissinger na China também, senhora Ana Tércia Pedroso, amanhã. E, portanto, o que é que o Banco Central vai fazer? Vai pôr uma moeda, vai criar uma moeda digital, é um rublo digital, que os cidadãos podem adquirir e alguns até serão atribuídos mesmo rublos digitais em função de um conjunto de características que eu depois irei explorar junto de vocês. E tem uma particularidade, que é, só vai haver um servidor, um local, onde estarão armazenados esses rublos digitais. Independentemente de poderem ser adquiridos, porque aquilo que está previsto é que depois todos os bancos possam transacionar as moedas, os rublos digitais. É isso que está previsto. Mas, se eu comprar, suponham, eu estou aqui em Portugal, eu compro 10 rublos digitais, por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos, e o meu vizinho compra X rublos digitais no Millennium, ou no BPI, ou no Santander, nunca serão esses bancos a ter os rublos digitais alojados nas suas contas. É sempre o Banco Central. Aconteça o que acontecer, o banco pode falir, o banco de origem pode cometer fraudes, o banco pode fazer o que quiser e podem desviar o dinheiro todo, que, como a moeda está sempre alojada nos servidores do Banco Central da Rússia, o depósito está sempre seguro e está sempre a salvo. Portanto, logo por aí é muito importante perceber que é uma moeda que oferece desde já segurança e é uma moeda também com potencial que vai começar a ser utilizada em alguns tipos de transações e que eu não sei, eu não quero estar a fazer futurologia, mas eu não sei até que ponto é que isto no futuro não possa servir até de moeda que pode servir para que o rublo físico
possa ficar associado e possa ficar ligado como forma para poder registar a sua flutuação ou a sua variação. Mas eu depois vou explorar isto com mais profundidade, com uma maior profundidade, e aí explicarei com certeza o que é que nós podemos explicar daqui. Portanto, eu para já agradeço a todos a vossa participação. Eu agradeço o facto de... Deixem-me ver se eu desligo isto. Eu agradeço-vos o facto de terem estado aqui presentes durante todo este tempo, durante este direto. Agradeço a todos as contribuições que fazem financeiras por PayPal, Revolut, MBWay e até mesmo pelo YouTube. Agradeço a todos aqueles que vão acompanhando também através das diversas plataformas, deixam comentários, todos aqueles que deixam também o gosto. É muito importante deixarem o gosto, deixarem o like para ajudar a promover o canal e para ajudarem a promover também o direto ou até mesmo o vídeo. E agradeço a todos aqueles que vão ajudando a difundir e disseminar o canal. Fiquem atentos porque, como eu vos disse, vou avançar naturalmente para a questão do podcast e muito brevemente vão poder ter a oportunidade de receber mais novidades, e quem quiser depois, além de poder ver, poderá também ouvir, e para poder recuperar certos momentos em qualquer ponto. Vão no carro, vão a passear, vão nos transportes públicos, em vez de verem o vídeo também podem estar no podcast. Portanto, eu agradeço desde já a todos a vossa atenção e faço votos de continuação de uma